E pessoal, agora a gente vai falar sobre catarse, ok? Atendendo aí o pedido de uma pessoa no grupo, e eu sei que é um tema que muitas pessoas têm o desejo de conhecer, de entender, de saber o porquê. Algumas pessoas sequer já ouviram falar nisso, né? Então é um conhecimento realmente novo. Mas enfim, o termo ele é grego, tá? A palavra catarse ela é uma palavra grega, certo? Que se lê como catarsis, ok? A pronúncia correta seria essa, catarsis e não catarse. Mas o que ela significa? Ela é um termo utilizado para purificação, para limpeza, né? Mas ela necessariamente não é a purificação e não é a limpeza. Ela, em alguns momentos, a pessoa se confunde achando que é, mas de fato ela é apenas uma consequência da limpeza. Em determinado momento nas nossas vidas, a gente começa a se questionar de coisas que acontecem com a gente, que acontecem geralmente de forma repetida, né? São ciclos, né? A gente começa a perceber esses ciclos e a gente começa a questionar o motivo destes ciclos se repetirem na nossa vida, né? Então, são momentos onde você, por exemplo, tem um empreendimento, ele começa a dar certo e de repente começa tudo a desandar, né? Os clientes começam a não aparecer, as vendas diminuem e aí você entra numa crise, né? Num problema. Mas lá na frente você resolve fazer uma outra coisa, começa a dar tudo certo e com o tempo de novo começa a, a tudo desandar, né? Isso não só na parte de vendas, mas isso pode acontecer em todas as áreas do ser humano. Relacionamento, inclusive, é uma das que mais acontece isso, né? Relacionamento. Mas enfim, quando você começa a se questionar em relação a estes ciclos repetitivos, você de fato começa a entrar num caminho que não tem mais volta, que é o caminho da espiritualização. É como se você tivesse a sua vida toda caminhado por um caminho único, do qual todas as opções passadas para você, né, todos os caminhos oferecidos para você, são caminhos que te levam sempre ao mesmo lugar. Você apenas vai escolher por um caminho A, B ou C, mas de fato você vai acabar indo por o mesmo destino, né? Vai chegar no mesmo objetivo. Só que quando você começa a fazer perguntas sobre a sua própria vida, quando você começa a querer entender o que de fato existe e acontece na sua vida, um novo caminho aparece. Esse caminho ele não é gerado pelo ego, ele não é gerado pelas suas crenças. É um caminho que a própria espiritualidade, o próprio universo coloca na sua frente, que te permite, se você optar por seguir, permite que você tenha todo o conhecimento do qual você sempre indagou. Mas é lógico que ele é um caminho cheio de espinhos, né? A pessoa ela tem que estar preparada porque ela vai aprender. Então você imagina, eu vou dar um exemplo aqui bem radical. Você imagina uma pessoa que a vida toda foi católico, certo? E tem todas aquelas crenças ligadas ao catolicismo, à Igreja Católica. E de repente, por conta de uma pergunta que essa pessoa faça para si mesma sobre sua própria vida, ela opta por seguir por um outro caminho para buscar respostas. E ela começa a ver que tudo aquilo que ela aprendeu desde pequena não é verdade. É tudo mentira. É tudo um simbolismo que foi entendido de forma equivocada. Isso vai mexer com a pessoa, dependendo da pessoa, né? Isso vai ter consequências maiores ou menores. Tem muita gente que realmente fica brabo da vida e acaba desandando com a vida e tal. As pessoas ficam, algumas ficam revoltadas, mas tudo isso, todas essas revoltas, todos esses problemas, né, na realidade todas essas consequências são a catarse que está acontecendo, né? É a mudança, é a purificação, é a limpeza de coisas erradas, equivocadas
não necessariamente a colocação de coisas novas, mas apenas a remoção de coisas antigas que não servem mais. Agora, vamos mais a fundo no processo de catarse. Você, por exemplo, já está num momento de espiritualização e aí você começa a utilizar algumas ferramentas, né? A mais famosa nessa parte de limpeza é o próprio Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, que tem por objetivo remover memórias que não são nossas, mas que nos incomodam. Ele é um processo de limpeza e cura, né? E por ser um processo de limpeza e cura, eu acredito que dentre as ferramentas existentes é a que vai causar o maior nível de catarse na pessoa, né? E aí eu tô aqui falando catarse, catarse, mas o pessoal tá perguntando assim, peraí, mas não é purificação e limpeza? O que tem de ruim em limpar e purificar? Não, na realidade não tem nada de ruim em limpar e purificar. Você se torna uma pessoa melhor. Mas a catarse não é a purificação e nem é a limpeza. A catarse são as consequências desta purificação e desta limpeza. Para que você entenda muito bem isso, eu vou explicar e aí você vai começar a perceber um monte de coisa. Tem pessoas que falam o seguinte: eu estou passando por um processo, eu faço Ho'oponopono, etc. E aí eu começo a me sentir mal, começo a sentir dor de cabeça, dores no corpo. Isso é normal? Muitas pessoas perguntam isso. Não só com o Ho'oponopono, mas com várias ferramentas. Então é importante você entender de fato o que é que está acontecendo. E é importante entender cientificamente o que é que está acontecendo para que você tenha subsídios de chegar e falar: opa, eu estou passando por um processo de catarse, ok? Então vamos lá, vamos explicar de forma científica. Nós somos seres de luz por dentro desse corpo físico, ok? Seres de luz, energia, tá? Entenda como energia. E nós temos uma vibração. Além de termos uma vibração numa determinada frequência, nós também temos uma carga elétrica, certo? Essa carga elétrica ela pode ser de 0 para cima ou de 0 para baixo. Isso não significa que nós somos uma pessoa ruim se for de 0 para baixo. Não estou falando nisso. Estou falando numa carga elétrica que todo o corpo tem. Todo. Absolutamente todo. E quando falo corpo, não estou falando corpo físico nosso. Qualquer coisa, né? Um objeto qualquer, tudo tem uma carga elétrica. E isso pode ser medido em laboratório. Quando você faz alguma coisa que é desarmônica com o universo, um pensamento seu que não seja agradável, de repente o fato de você ter acontecido alguma coisa e você nem fala, mas você vai lá, pô, que merda e tal. Bem, esse processo, esse evento, ele é um evento negativo, né? Mesmo que você não tenha falado para ninguém, não tenha xingado ninguém de merda, de seja lá o que for, mas por você ter manifestado essa existência no cérebro, você já criou algo relacionado a essa existência. Porque todos os nossos pensamentos, eles têm carga elétrica, é uma energia que tem carga, certo? É possível medir. Então, o simples fato de você imaginar já faz com que você tenha a existência de uma carga, seja ela qual for, que vai ficar ad eterno, ok? A energia não se perde, ela não se perde. Você fala uma coisa aqui, vai ficar para sempre. Você pensa, vai ficar para sempre. Nós ainda não temos equipamentos possíveis de se captar essa informação, mas aconteceu um caso uma vez que é muito interessante. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eu não lembro nomes aqui, tá? Mas foi o seguinte: aquele Carl Sagan, né, que fazia aquele programa Cosmos, né, aquele cara, ele tinha algumas pesquisas que eram feitas com relação a uso de radiofonia, que é a transmissão de ondas de rádio, né? Então ele tinha um processo, um experimento que ele fazia, que ele enviava por meio de antenas bem específicas, ele enviava para um ponto qualquer, uma coordenada qualquer na Lua, sempre uma informação auditiva, como se ele estivesse transmitindo um sinal de rádio, né? E era de fato
um sinal de rádio. Então, lógico que dependendo do momento no mês, com relação à posição da Lua ao redor da Terra, esse processo não podia ser feito sempre, todos os dias, mas sempre que havia aquela conjunção específica e que ele conseguia atingir em linha reta um determinado ponto específico da Lua, e isso era feito por meio de equipamentos bem calibrados, tá? Equipamentos sensíveis, como se fosse um GPS apontando para um lugar específico. Então ele enviava esse sinal, esse sinal de rádio, naquela posição. E o que esse sinal carregava? Que informação? Era apenas um áudio dele falando, né? Pois bem, Carl Sagan já é falecido, né? Já morreu. Recentemente, um cientista japonês, que faz parte de uma equipe de cientistas dos Estados Unidos, mas trabalhando lá perto do Monte Fuji, para captar sinais do espaço, né? Para captar sinais diversos, justamente na procura da existência de vida fora da Terra. Ele, por acaso, sem querer, porque assim, existe uma instituição, não, é um instituto de pesquisa chamado SET, que tem por objetivo a busca de vida alienígena, né? Esse SET, ele nada mais faz do que pegar várias antenas parabólicas e ficar ouvindo áudio e sinais de áudio que vêm do espaço. Só que isso, a gama de informação que chega é muito grande, muito, extremamente grande. E aí o que eles precisam? Eles precisam analisar esses sinais. Então eles criaram um sistema que é basicamente uma internet onde esses sinais são distribuídos para aquelas pessoas que querem participar, e os computadores destas pessoas começam a processar essas informações, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer parte do SET, você se cadastra lá e você disponibiliza que o seu equipamento, toda vez que estiver ligado, ele vai receber informações e vai começar a processar. Você baixa um programa no seu computador, e todas as vezes que você ligar o seu computador, aquele programa vai começar a rodar. Ele vai lá, vai pegar um pouco dessas informações recebidas pelas antenas, vai processar isso no seu computador. O sistema em si, ele foi feito para isso, para facilitar o estudo. Como não era possível na época um equipamento único para fazer todo esse processamento, eles tiveram essa ideia de fazer um processamento distribuído, né? Então ainda hoje é possível, sim, se você quiser. Eu não sei como, mas é só fazer a pesquisa que você encontra. Mas enfim, esse japonês, ele faz parte desse instituto, e ele fazendo pesquisas, ele faz parte de uma equipe americana, mas ele fazendo pesquisas lá perto do Monte Fuji, no Japão, ele tem um equipamento, né? Eles têm um equipamento que fica apontado numa determinada posição no céu, sempre, para captar informações naquela posição. Só que uma determinada vez, ele esbarrou, sem querer, nesse equipamento, e pouca coisa ele mudou e apontou na direção da Lua. E ele captou uma informação, ele captou um sinal. Ele pegou esse sinal e foi ouvir, e era uma voz humana. Ele não soube detectar o que era aquilo, né? Ele conseguia e tal, mas ele não soube detectar. Uma das pessoas que faz parte da equipe dele, da equipe da qual ele faz parte, reconheceu a voz na hora, que era do Carl Sagan. E aí eles mandaram essa informação para o instituto que o Carl Sagan deixou, né? E lá foi unânime. Todo mundo, na hora que ouviu, falou: peraí, essa informação, como é que vocês conseguiram ela? Esse é um áudio que só ele tinha e que ele enviava quando ele estava fazendo as pesquisas dele. Na prática, o que aconteceu? Carl Sagan mandou uma informação por meio de uma onda, e essa informação era o áudio dele falando num ponto da Lua. Esse japonês, com essa equipe americana, conseguiu captar essa informação anos e anos depois, ok? Conseguiu captar. Carl Sagan já tinha morrido. Então eles perceberam, nesse momento, que a informação ela não se perde. Uma transmissão de televisão, por exemplo, feita há 10 anos atrás, ela continua no ar. Você tem condição de captar. Hoje ainda não temos equipamentos para isso, ok? A gente capta o que está sendo enviado neste momento.
mas não conseguimos captar uma informação que já foi enviada. Ainda não conseguimos, mas é questão de tempo para que equipamentos sejam criados neste sentido. Porque ela é uma informação, ela é uma onda, ela tem uma frequência. É possível pegar esta onda, esta frequência e captar ela, ok? Só precisa ter um equipamento mais aprimorado para fazer isso. Mas vamos voltar ao processo de catarse. Eu falei isso que é para vocês entenderem que toda a informação ela permanece, ela não se perde. O que você pensa aqui agora vai permanecer infinitamente, não vai desaparecer. Você vai ter o efeito imediato daquela informação, naquele momento, isso vai chegar no universo, e isso vai fazer um efeito, né? É a causa e o efeito. Então, se você pensa, ai que merda, essa informação que você acabou de pensar, ela foi criada e ela não vai se perder. Não foi só ali aquele momento, ela permanece, tá? Então é isso que eu falei com relação ao experimento do Carl Sagan, é para mostrar para vocês que a informação de fato, ela permanece, ela não se perde. Mas o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você fala alguma coisa ou pensa alguma coisa negativa, você já sabe que essa informação fica. No momento em que você faz isso, você recebe um retorno do universo que é um retorno de uma energia negativa. Agora, como eu sempre falo, né? Você manda para o universo energia positiva, volta para você energia positiva. Você manda energia negativa, volta energia negativa. Se você tem um grupo de pessoas e você começa a falar dos seus problemas, eu já expliquei isso, né? Você vai gerar uma onda de energias negativas para aquelas pessoas que vão ouvir o seu problema. Aquelas pessoas vão gerar novas ondas de energia negativa e vira uma bola de neve negativa que volta para você, né? Então as informações, aquilo que você manda, realmente volta para você. É tudo energia, tudo informa. É uma energia que carrega uma informação. A informação que é carregada numa energia negativa é uma informação de antimatéria. Você, analogamente, você pode imaginar o seguinte: um grãozinho de areia. Você falou uma coisa ruim, é um grãozinho de areia que é colado em você. É coisa pouca, né? Muito pequeno, um grãozinho de areia. Mas enfim, você imagina que você faz isso desde que nasceu. Você tem pensamentos 24 horas, você tem energias que voltam para você 24 horas, o tempo todo. Então hoje é como se você tivesse, sabe aqueles heróis, o Quarteto Fantástico? Pois é, a gente tem ali o Homem Borracha, né, que é o chefe da equipe, temos ali a Mulher Invisível, o Tocha Humana e temos o Coisa, né, aquele cara de pedra. Você imagina que hoje você deve ter grudado em você de antimatéria, ou seja, cada grãozinho daquele de antimatéria que foi grudado em você criou em você uma carcaça de pedra de 1,5 metro a 2 metros de espessura. É como se você tivesse ao seu redor, certo? No seu formato, uma armadura de pedra de 1,5 metro, 2 metros de espessura. Ok? Isso é o que você tem. Então, quando você, por exemplo, faz um processo de limpeza, e esse processo de limpeza ele pode ser não necessariamente usar uma ferramenta. O simples fato de você começar a aprender coisas novas vai gerar em você um processo de modificação que tem por objetivo quebrar algumas crenças. Não necessariamente, volto a repetir, não necessariamente você precisaria pegar uma ferramenta para fazer um processo de limpeza. Não. Pelo simples fato de você começar a indagar o objetivo da sua vida, o porquê de certas coisas acontecerem, o seu ego vai se manifestar contrário a isso, certo? E ele vai fazer com que alguma coisa desagradável aconteça com você, para que você não queira continuar a investigar o que é que está acontecendo. Isso por si só já gera o processo de catarse, que eu já vou explicar aqui agora. O mais comum é quando você faz uma limpeza, quando você usa uma ferramenta. Digamos, você pega aí o Ho'oponopono e começa a fazer, né, o Ho'oponopono na sua vida. O seu ego vai se manifestar contrário a isso, porque ele sabe que aquilo vai tirar ele da zona de conforto.
E o ego não quer sair da zona de conforto. Paralelo a isso, você entende que um processo de limpeza, para você tirar, por exemplo, uma crosta que está ao seu redor, com 1,5 m, 2 metros de espessura, de pedra, o que você pode fazer? Você pode usar um martelinho e ir batendo? Pode. Você pode usar um martelinho e ir batendo aos poucos, tirando um pedacinho de pedra aqui, outro ali. Vai demorar? Vai demorar. Por isso que os processos de limpeza são demorados. Porém, imagina, mesmo um martelinho batendo em você o tempo todo, 24 horas. Você vai se sentir incomodado, né? Você vai sentir dor. Isto é a catarse, ok? Isto é que é a catarse. É essa purificação que está acontecendo, essa limpeza que está acontecendo, gera desconforto em você. Agora, alguns processos de limpeza, eles são mais profundos. Nós temos um processo de limpeza que eu desenvolvi há mais ou menos, nós estamos em 2019, foi em 2012, então há 7 anos atrás, um processo de limpeza que ele é muito profundo. Ele utiliza códigos sagrados de Agesta num primeiro momento, né, na parte 1 da limpeza, e utiliza sequências numéricas de Grabovoi na parte 2. Tá misturando as ferramentas, Léo? Não, não tem nada a ver com misturar a ferramenta. Eu já expliquei isso em outro áudio, então se você quiser entender essa mistura de ferramentas, né, se pode ou se não pode, tem um áudio específico, é só pesquisar nossos áudios que você vai encontrar. Mas o processo de limpeza que eu criei, ele é profundo, ele é de 30 dias, dos quais, depois desses 30 dias, você dá um intervalo de 1 mês e faz ele de novo. Ou seja, você durante 6 meses vai fazer 3 processos completos de limpeza de 30 dias, com um intervalo de 30 dias entre eles. Por aí você já vê que é algo lento, mas é lógico que tem que ser lento. A quantidade de pedra, de antimatéria, de energia negativa que você tem acumulada em você é muito grande. Não é algo que você vai lá, coloca uma gotinha de alguma coisa e resolve. Não, não é assim que funciona. O processo de limpeza ele é demorado. Não tem como ser diferente. E o detalhe é que as pessoas não costumam entender, e isso tem a ver, vai de encontro com aquilo que eu sempre falo do pensamento oba-oba. Você chega num grupo qualquer de WhatsApp e pede um código sagrado para qualquer coisa. Ah, eu quero um código sagrado para gravidez, quero um código sagrado para dor de cabeça, quero um código sagrado para vender meu imóvel, quero um código sagrado para arranjar um relacionamento. Se você faz isso, você não tem o conhecimento por trás que te diz o seguinte: criatura, hoje você está coberta de uma camada grossa de 1,5 m, 2 metros de proteção e de pedra. Você acredita de fato que um único código vai penetrar toda esta camada de uma vez só e surtir efeito? Então, quando eu falo, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, simplesmente por falar, é nesse sentido. É um oba-oba, é um pensamento mágico, você acreditar que isso vai resolver a sua vida. Não vai, não vai. As frases, elas não são frases como frases. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, e você para nessa terceira frase, eu te amo. Você está aqui no Brasil, então ela é eu te amo. A sonorização dela é essa, eu te amo. As letras, você sabe, é eu te amo. É U-T-E-A-M-O. No Japão é outra coisa, completamente diferente. Mas o que é que faz o efeito? É a frase? Não, não é a frase. É a intenção que tem por trás. A intenção, lembra da intenção? Se você só falar eu te amo é uma coisa. Sentir eu te amo é outra. É neste sentido que eu estou falando com relação a oba-oba. A pessoa acreditar que só falar 4 frases vai resolver a vida. Não vai. Primeiro porque você não está tendo uma intenção, você não está sentindo aquilo que você está falando. E segundo, que você tem hoje uma carcaça muito grossa de pedra ao seu redor. Não tem como, não tem como quebrar essas pedras de uma vez só e já querer que se faça um efeito positivo. Lógico, muitas pessoas vão chegar para mim e vão falar: Léo, mas eu comecei a fazer e minha vida começou a dar certo. Claro,
Se você está fazendo e está dando certo, é porque você, mesmo sem entender, você sentiu aquilo que você está fazendo. Você sente que aquilo é uma verdade. Você tem por objetivo, de fato, resolver. Você não está atrás de uma resposta mágica para o seu problema. Você está fazendo um processo. Não tenha dúvida que a catarse vai acontecer com você, se já não estiver acontecendo. É um processo de limpeza, lembra? Demorado, não tem como ser rápido e ele causa desconforto. Ok, Léo, mas que tipo de desconforto? Bem, você pode ter dores no corpo inteiro. Você pode. Começa pelas dores, né? Que é um processo que está tentando quebrar essa pedra ao seu redor. Então, vai incomodar, vai dar dor, vai dar desconforto. O que mais pode acontecer? Bem, você pode ficar uma pessoa irritada, se irritar com qualquer coisa. Qualquer besteira você já está irritado. É o processo de catarse. Então, sempre que você começa a entrar nesse caminho da espiritualização, e você vai aprendendo, vai descobrindo novas coisas, vai tomando conhecimento de como são as coisas. Muitas você vai acreditar, outras você não vai acreditar. As que você não acreditar, elas fazem parte do processo, tá? Porque ainda é o seu ego manifestando a presença dele, não querendo que você seja uma pessoa melhor. E outra, que você também tem muitas crenças ainda que precisam ser derrubadas. Então, é um processo lento, não é da noite para o dia. Não acredite em pensamento mágico, porque isso não existe. Isso gera oba-oba. É por isso que eu sempre falo com relação ao pensamento mágico. A pessoa acreditar que tudo pode ser resolvido da noite para o dia. Não pode. É um processo lento. É um processo lento que vai deixar você angustiada, vai deixar você com dores, vai deixar você estressada, vai deixar você irritada. Muito. O mais comum é a pessoa sentir dor e ficar irritado. A pessoa fica com raiva facilmente, a pessoa discute com as pessoas mais próximas, os entes mais queridos, essa pessoa vai discutir com essas pessoas. Se a pessoa não souber, a pessoa que estiver passando por um processo como esse, não souber que isso é um processo natural, a tendência é que ela se afaste e afaste todo mundo dela. Isso é o início da quebra de qualquer relacionamento, ok? Então, começou a se espiritualizar, começou a aprender coisas novas, começou a conhecer como é que as coisas funcionam, e aí começa a dar dor, começa a dar enjoo, começa a dar dor de barriga, dor de cabeça, dor no corpo, você começa a ficar irritado, começa a discutir com todo mundo, as coisas começam a dar errado. Não desista, simplesmente feche seus olhos e fale para você mesmo: eu sei que eu estou passando por um processo de catarse. São as energias positivas que eu estou utilizando, quebrando a minha carcaça de pedra. Eu vou prosseguir, porque isso é para o meu bem. Pronto, quando você faz isso de forma consciente, você está passando uma informação para você mesmo, né, para o seu subconsciente, de que aquilo não é algo ruim. Ainda que doa, ainda que seja à vista dos outros algo negativo, aquilo não é algo ruim, muito pelo contrário, é uma coisa boa. Eu não posso comprar um terreno com uma mansão de 5 andares caindo aos pedaços e não ter como fazer uma casa nova ali se eu não derrubar essa casa que já está lá. É assim que acontece. É um processo que precisa ser feito. Você precisa derrubar aquela casa velha, precisa limpar aquele entulho todo, terraplanar novamente para que você comece a construir algo novo. E é exatamente isso, um processo de limpeza. Veja, você pode fazer um processo de limpeza com qualquer ferramenta. Como eu falei ainda agora, o Ho'oponopono é a mais conhecida, porque remove memórias, né? Essas memórias também estão ali naquela carcaça de pedra. Elas também têm o correspondente a elas ali naquela carcaça de pedra. Toda vez que você usa o Ho'oponopono para anular em você uma emoção negativa, de fato você está tirando daquela carcaça algumas memórias. É um peso a menos que você começa a carregar, ok? Você deixa de carregar aquele peso ali, um peso que você não vai ter mais. Você pode sim, novamente sentir aquela mesma emoção,
mas ela de fato já deve estar atrelada com uma outra coisa. Porque veja bem, se eu tenho o sentimento de medo relacionado com alguma coisa, não significa que se eu remover esse sentimento de medo, eu estarei removendo todo o sentimento de medo ad eterno da minha vida. Não, negativo, não tem isso. Nós temos emoções a cada minuto, a cada segundo. Elas são motivadas por pensamentos e ações nossas e pensamentos e ações de terceiros. Elas são motivadas por nós mesmos e pelo meio. A gente está o tempo todo vulnerável a essas energias, ok? A gente está. Então, elas num determinado momento vão alcançar a gente, vão fazer mal, e no outro momento não vão fazer nada. Mas elas estão. A partir do momento que elas entraram no nosso campo energético, elas vão interagir de alguma maneira. Cabe a cada um de nós fazer essa remoção por meio de um processo de limpeza, e eu já falei, existem inúmeras ferramentas que permitem um processo de limpeza, e ao mesmo tempo que vamos fazer esse processo de limpeza, a gente tem que ter a consciência de que a catarse vai acontecer. Ela vai, de fato, acontecer. E se a gente deixar, desistir, o que vai acontecer é que aquele buraquinho que nós conseguimos remover vai se cobrir de novo de mais matéria, de mais antimatéria, ou seja, de mais carga negativa. Precisa persistir? Precisa. Muitas pessoas que eu atendo, na maioria, o que resolve é passar um processo de limpeza. Por quê? Porque a pessoa está presa naquelas crenças que a pessoa tem e ela não consegue ir ali para frente. O processo de limpeza que eu passo tem por objetivo remover essas principais crenças que atrapalham a vida da pessoa. A partir do momento que limpou aquilo ali, a pessoa consegue enxergar melhor. Então, a energia positiva que aquela pessoa tem, voltada para o que ela quer que aconteça, vai fluir melhor, porque não vai ter mais aqueles obstáculos. Então, quando eu faço um atendimento, geralmente eu passo um processo de limpeza que é específico para cada caso. Por exemplo, se eu atendo você agora e passo um processo de limpeza para você, que é personalizado para você, não adianta você pegar esse seu processo de limpeza que eu passei e entregar para uma prima sua que está passando por um problema igualzinho. Não é a mesma coisa, ok? Eu não faço um oba-oba, eu faço um negócio personalizado. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Talvez a pessoa não perceba, mas na hora que a pessoa está falando comigo no atendimento, há um auxílio acontecendo naquele momento. Não é apenas eu quem estou ali ouvindo a pessoa, tá? Há um mestre ascensionado ali do lado ajudando, ok? Essa ajuda, ela é fundamental, porque ela consegue ver coisas que eu, do mundo físico, não conseguiria, não teria condições de perceber, né? Detalhes que a pessoa fale e que eu não estaria percebendo, mas que quando a gente faz a criação do vínculo de amizade espiritual, aí sim, é como uma conversa de alma para alma, não tem como esconder, né? E é justamente nessa conversa de alma para alma que alguns detalhes são passados e me permitem fazer um processo de limpeza específico. Agora pergunta para quem já foi atendido por mim se tem algum processo de limpeza que é uma semana só. Não tem, não existe isso. Se você forem procurar aí fora processo de limpeza nestas condições de 3 dias, 7 dias, comece a duvidar. Comece a duvidar. Um processo de limpeza, ele é no mínimo de 30 dias. No mínimo, no mínimo. O meu menor processo de limpeza, ele tem a ver com os nossos ancestrais e com as nossas vidas passadas. É aquele material que eu ofereço no grupo. Ancestrais e antepassados, um processo quântico para harmonizar presente, passado e futuro. Certo? Quando a pessoa adquire, ela passa alguns dados para mim. Esses dados me permitem manter uma informação mais coerente para aquela pessoa. E aí eu mando o material e a pessoa faz. Se a pessoa pega aquele processo e passa para a irmã gêmea, por exemplo, não vai funcionar. Não é a mesma coisa, certo? Aí seria dinheiro jogado fora, porque tem que ser personalizado. Este processo dos ancestrais e antepassados é o menor que eu tenho em termos de tempo, né? De limpeza.
E ele é feito em 3 ciclos de 9 dias com 3 dias de descanso. Você faz 9 dias o processo inteiro, seguido, dá 3 dias de descanso. Terminou um ciclo. Você faz mais 9 dias, mais 3 dias. Aí já tem o segundo ciclo. Aí você faz mais 9 dias. É um processo que você faz, espera depois mais 2 meses, se você quiser, e faz de novo. Porque num primeiro momento, ele vai trazer à tona uma série de informações. E essas informações elas vão ser utilizadas dentro do próprio processo de limpeza, né? E só para você ter uma ideia, só as 3 vezes do ciclo que você faz isso, já são o quê? 9 vezes 3, né? Então, já é um processo lento. Existe uma parada, né, uma pausa entre cada 9 dias, que é necessária, não tem como não ter, porque ele é muito profundo, ele vai muito profundamente na vida da pessoa, nas memórias da pessoa. Ele é o mais simples, ele é o mais simples. Eu tenho um processo de limpeza que eu desenvolvi, que ele é feito 45 dias seguidos, você aguarda 2 dias, faz mais 45, aguarda mais 2 dias, faz mais 45. É gigantesco ele. E não é um dos maiores. Então, entenda uma coisa sobre catarse. Ela é real, ela acontece, ela é necessária e você precisa estar ciente do que é o processo de catarse, que na realidade é apenas uma consequência de um processo de limpeza. E o processo de limpeza, você pode chegar para mim e falar: mas Léo, eu não comecei a fazer processo de limpeza nenhum, não estou usando ferramenta nenhuma. Ok, não tem problema. Você entrou num caminho que promove a sua espiritualização. O simples fato de você já estar aqui, ouvindo esse áudio, já é um processo de limpeza na sua vida. São informações novas que você está recebendo e que vão bater de frente com o que você tem hoje de crença. E em um momento ou outro, vai fazer com que essas crenças se derrubem, elas caiam. Isso já é um processo de limpeza. E por ser um processo de limpeza, não tenha dúvida que vai haver a catarse, em maior grau ou menor grau, mas vai haver. E o que é a catarse? É esse sentimento que você tem, essas dores que você tem, que aparecem do nada, preocupação, angústia, irritação, ok? Namastê, pessoal.